Olá, queridos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aí ao canal Conselheiro Cristão. Se você está assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos esse vídeo, porque acredito ser de bastante importância. O que esperar de uma pessoa que diz que alguém que está enfermo vai ser curado e aquela pessoa vier a falecer? O que esperar de uma pessoa que contrata atores para se fingirem de endemoniados e ali fazer um teatro para que todas as pessoas creiam que ele é tão santo que um outro foi esfaqueado, mas ele não, porque ele não tem pecado ou não está em pecado? O que esperar de uma pessoa que diz que se você não for dizimista, você vai queimar no fogo do inferno? Eu estou me referindo ao Agenor Duque, que, no meu ver, é um falso ensinador, é um falso líder, que engana as pessoas de maneira descarada e sem precedentes. Só quem é cego, ou se finge, ou quem quer se fingir de cego, melhor dizendo, para não enxergar todo o teatro e a encenação que é feita naquele templo, naquela denominação. Queridos, está circulando aí nas redes sociais para todo mundo ver. Eu não tô inventando aqui, certo? Não estou inventando. Para todo mundo ver, aonde se aparece um vídeo bem curto de alguém jogando uma pedra num gigante e aquele gigante caindo, e ali você tem que pagar R$ 1.000 para comprar a pedra para atacar nesse gigante, que uma vez ele caindo, você está simbolizando a sua vitória em relação às lutas. Então, com certeza, tem muita gente pagando para comprar uma pedrinha de mentira, para derrubar um gigante de mentira e ter uma suposta vitória, que seria uma vitória de mentira. E quando você olha para essas coisas, quando você se manifesta em relação a isso, muita gente acha ruim, achando que a gente está perseguindo a igreja de Cristo. Será que quando nós contradizemos, será que quando nós falamos contra esse tipo de coisa, será que de fato nós estamos perseguindo a igreja de Cristo? Ou nós estamos protegendo a igreja de Cristo do engano? Então, querido, se porventura você que está assistindo esse vídeo faz parte dessa denominação, não fique chateado, mas analise o que está acontecendo. Eu te faço uma pergunta: o que isso tem a ver com o evangelho? O que tem a ver você pegar um boneco, e simbolizando aquele boneco do gigante Golias de lá de 1 Samuel 17, e você pegar uma pedra que na verdade é apenas alguma coisa que é usado como uma pedra, eu não sei nem de que material é feito, e você jogar em um gigante que não existe, e você achar que Deus vai olhar para aquilo ali, vai considerar aquilo como fé e vai conceder a vitória para alguém. Eu te pergunto, o que isso tem a ver com o evangelho? Você vê isso em Cristo? Você vê isso nos ensinamentos de Jesus? Você vê isso nos ensinamentos dos apóstolos? Você consegue enxergar esse tipo de coisa que é feito ali nos ensinamentos de Cristo e nos ensinamentos dos apóstolos, que na verdade difundiram ou espalharam os ensinamentos de Cristo? Querido, nós precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras e não para aquilo que essas pessoas fazem, aquilo que esses líderes fazem, e ainda de uma maneira emocional comove as pessoas pulam, as pessoas gritam, porque simplesmente fez-se um teatro e ali as pessoas acreditam que através daquele momento, a partir daquele momento, elas vão receber algo de Deus, como se Deus fosse comprado por um movimento teatral. Então, eu queria que você pensasse a respeito disso e que você até mesmo alertasse os seus filhos, que você alertasse os seus amigos, que você alertasse a igreja em relação a esse tipo de coisa.
se você tem um site, se você tem um canal no YouTube, se você tem Facebook, se você tem qualquer mídia social, use esses canais que você tem para abrir os olhos das pessoas. Eu estava observando uma coisa. Em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. E quando eu olho para esse tipo de coisa que acontece em certas denominações, eu vejo que essa é uma das formas de Satanás cegar o entendimento dos incrédulos, para que elas acreditem em tudo. Acreditem num gigante de mentira, numa pedra de mentira, mas não dão crédito ao Evangelho. O Evangelho de Cristo, que é puro, poderoso, simples e sem barganha. O Evangelho de Cristo é isso. O Evangelho de Cristo não tem nada a ver com esse tipo de coisa que está acontecendo. E eu fico me perguntando também, até onde vai a ganância desses líderes ao ponto de vender objetos que se dizem consagrados para obter dinheiro das pessoas para sustentarem os seus projetos enganosos que estão totalmente fora do Evangelho. Eu não estou pedindo que você venha concordar com tudo que eu estou dizendo. Eu estou pedindo para que você analise, para que você olhe para as Escrituras, para que você compare o Evangelho de Cristo com esse tipo de coisa. Quando você vê movimentos parecidos com esse, faça a si mesmo a seguinte pergunta: o que isso tem a ver com o Evangelho? Toda vez que você vê esse tipo de movimento acontecendo, você se pergunta: o que isso tem a ver com o Evangelho? Faça a si mesmo essa pergunta. O que esse movimento, o que esse discurso, o que esse tipo de coisa tem a ver com o Evangelho? Faça você mesmo esse tipo de pergunta, essa pergunta, e você vai começar a entender. Então, nós vemos que em muitos lugares o culto não é a Deus, o culto é a Mamon. Porque tudo gira em torno de adquirir dinheiro das pessoas. Você viu Jesus vendendo alguma coisa para alguém? Para que através disso que ele vendeu, somente através daquilo que ele vendeu, a pessoa ia receber uma vitória? Você vê os apóstolos fazendo esse tipo de coisa? Você consegue ver os apóstolos trabalhando dessa forma? Aonde você enxerga isso no Evangelho? Não tem esse tipo de coisa no Evangelho. Esse tipo de coisa é anti-evangelho. O espírito que promove esse tipo de coisa é anti-evangelho. E o objetivo de Satanás é prender a visão das pessoas a esse tipo de coisa menos ao Evangelho. Eu ainda vou mais longe nessa questão. Eu ainda vou mais longe. Ah, mas eu fiz a campanha e Deus me deu vitória. Interessante. Você faz um movimento anti-evangelho, começa a agir de uma forma anti-evangelho e ainda recebe vitória. Você paga para receber uma vitória, o que é uma coisa totalmente antibíblica, e ainda recebeu a vitória de Deus. Será que foi de Deus mesmo? Será que você não consegue entender ou pensar, conforme diz as Escrituras, que Satanás faz sinais de prodígios e mentira? Será que você não consegue entender que é possível que Satanás conceda a você algum bem para que você acredite que isso veio daquele movimento, ainda que aquele movimento seja anti-evangelho? Será que você não consegue enxergar isso? Satanás é o mais interessado em promover o falso evangelho. O adversário da nossa alma é o mais interessado em promover qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de tese, qualquer tipo de coisa que vai contra o Evangelho. E ele age no mundo espiritual a favor de algumas pessoas
para que elas permaneçam no engano e não saiam de lá. Mas eu acredito que quem é de fato escolhido não vai ficar no engano e não vai permanecer no engano. Então, tome esse vídeo como um alerta que a nossa mente, o nosso coração venha de fato se voltar ao Evangelho e que nós não venhamos aceitar esse tipo de coisa. Veja que o que estão fazendo com o Evangelho, o que a ganância do coração do homem está fazendo com o Evangelho e até onde isso vai chegar. Então, querido, analise esse tipo de coisa, não aceite, alerte as pessoas que você ama, porque isso definitivamente não é o Evangelho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui a sua opinião, deixa aí o seu comentário e vamos em frente, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo.